Eu vou agora, gente, girar os repórteres espalhados pelo Brasil e pelo mundo, os nossos correspondentes internacionais. Por quê? Porque o mundo está um caos. Eu acordei hoje 5 e pouco da manhã e já comecei a ver as notícias. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou girar os nossos repórteres. Vou começar com o Eliseu Caetano, nosso correspondente direto de Washington, nos Estados Unidos. Nós vamos trazer novas informações sobre o apagão cibernético que derrubou sistemas de aeroportos, empresas de telecomunicações, bancos, hospitais. Quer dizer, a maioria das grandes empresas foi afetada. O caos generalizado começou por causa de uma falha durante a atualização de um provedor de segurança de uma empresa chamada CrowdStrike. É uma empresa de cibersegurança que atende o sistema operacional Windows da Microsoft. E a Microsoft afirma que a falha já está resolvida, mas os problemas acabaram provocando um caos que ainda reflete em vários países. Simplificando para você entender o que aconteceu, meu senhor e minha senhora, a empresa, o que ela faz? Ela atualiza o antivírus. Então as grandes empresas têm antivírus que é para se proteger de ataques. A empresa foi lá e encaminhou o antivírus. Só que essa atualização, esse último antivírus, não estava legal, estava corrompido, estava com algum problema. Quando as empresas começaram a baixar esse último modelo de antivírus, pumba, caiu o sistema dessas empresas. E aí, um caos generalizado, porque essa empresa atende a Microsoft, atende outras grandes empresas. Então, nós vamos chamar, por exemplo, o nosso correspondente nos Estados Unidos, porque esse apagão cibernético parou os aeroportos. Até agora há pouco não tinha avião pousando e decolando lá nos Estados Unidos. Ele vai poder atualizar para a gente se está funcionando. Eliseu, as suas informações direto de Washington, por favor. Boa tarde. Oi, Gotino. Muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Essa pane global causou a maior interrupção de TI da história do planeta, viu? Isso, pelo menos, é o que vem sendo dito pelos especialistas em informática aqui nos Estados Unidos. A gente fez um compilado, porque estamos desde as primeiras horas da manhã dessa sexta-feira acompanhando toda essa paralisação, porque não é nem movimentação, Gotino. Tudo isso começou no final da noite de ontem, como você bem explicou. Esse sistema da CrowdStrike, uma empresa, uma startup americana que trabalha em parceria com a Microsoft, esse sistema parou vários sistemas de diferentes empresas públicas e privadas do mundo inteiro, viu? Serviços críticos foram afetados. Por exemplo, os serviços de emergência do 911, aquele telefone que as pessoas ligam para chamar a polícia ou os bombeiros aqui nos Estados Unidos, está fora do ar desde ontem em diversos estados do país. Grandes companhias aéreas também, como você disse, os aeroportos estão um caos, viu? Todos os aeroportos dos Estados Unidos, nesse momento, estão com aviões no chão, em terra. Começaram a paralisação, a paralisação começou com as grandes empresas, né? Delta Airlines, United e American Airlines também. Depois, as empresas menores também foram registrando esse apagão e também a reboque cancelaram todos os seus voos. Isso fez com que, desde a noite de ontem até agora, os aeroportos permaneçam lotados. Tem gente dormindo no saguão, nos corredores, dentro de aeronaves, pessoas que já tinham embarcado e depois as aeronaves não receberam aí autorização de voar. Ainda há pouco, Gotino, eu conversei com uma brasileira que trabalha no aeroporto aqui de Washington, D.C. Ela me disse que está desde ontem lá trabalhando sem fazer absolutamente nada dentro do horário dela, porque as aeronaves estão todas no chão. Além disso, companhias aéreas da Europa e Ásia também enfrentam interrupções. Bancos, Gotino, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Reino Unido também registraram impactos, assim como os serviços de saúde. Aqui nos Estados Unidos, Israel, Alemanha e Reino Unido. Por que serviço de saúde? Porque muitas cirurgias, Gotino, são feitas por robôs automatizados e essas cirurgias foram canceladas. Em alguns hospitais, os médicos não estão conseguindo ter acesso aos dados dos pacientes e aí, por uma questão de segurança, decidiram cancelar também essas interferências de cirurgias, né?
Agora, o que está por trás disso, a gente não sabe. No início da manhã falava de um possível ataque hacker, né, feito por hackers, o que foi desmentido pelas autoridades. O CEO da empresa, da CrowdStrike, afirmou ainda há pouco que uma correção já foi implementada, mas que os impactos ainda persistem. A Microsoft, que é a empresa que compra da CrowdStrike esse sistema, também já emitiu uma nota dizendo que a causa foi encontrada, foi corrigida, mas mesmo assim, essas interrupções ainda estão afetando vários serviços ao redor do mundo. Existe um forte impacto econômico, porque as bolsas de valores também usam esse sistema de software e também algumas nem abriram hoje. Bancos também estão sendo afetados. Aqui nos Estados Unidos a gente já leu algumas matérias falando que pessoas que teriam que receber salários hoje não estão conseguindo sequer acessar os aplicativos de seus bancos através dos seus telefones celulares. A Capital Economics, que é uma empresa de pesquisa econômica, Gotino, liberou ainda há pouco uma informação dizendo o seguinte: eles fizeram uma avaliação inicial dessa situação. E eles disseram que, embora ainda haja muita incerteza, que eles ainda não conseguiram mapear esse impacto, antecipar esse impacto macroeconômico também nos mercados financeiros. Mas o economista-chefe global dessa consultoria disse que os setores que operam com esse sistema robusto de TI, todos foram impactados por esse sistema, por essa interrupção cibernética que pode, Gotino, ser a maior da história do país, segundo os especialistas em cibersegurança. O Serviço Secreto dos Estados Unidos está, junto com a Casa Branca, neste momento acompanhando esse problema. Inclusive, uma nota foi divulgada pela administração Biden garantindo que o presidente já foi avisado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já foi avisado e está acompanhando toda essa situação, não aqui de Washington DC, da Casa Branca. E como a gente sabe, tem acompanhado aqui no jornalismo da Record, Joe Biden foi diagnosticado com Covid-19 mais uma vez e está se tratando, se cuidando, se recuperando na casa dele, que fica aqui em Delaware, a alguns quilômetros de Washington DC. Ele está acompanhado da família, de alguns assessores próximos, como a gente viu na última imagem dele saindo lá de Las Vegas, rumo à casa dele, estava meio cansado, debilitado, mas já foi informado. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos também foi afetado e a crise é grande por aqui ao redor do mundo, Gotino. Muito bem, esse é o Eliseu Caetano, ótimo correspondente direto dos Estados Unidos. Você viu que ele já deu um apanhado geral do que está acontecendo no mundo. Você volta a qualquer momento, tá, Eliseu? A prioridade é você, porque eu sei que você está no olho do furacão aí, no centro das informações. Agora, a gente vai falar um pouquinho do Brasil, São Paulo. Mônica Simões está acompanhando como é que está a situação aqui em nosso país. Alguns serviços foram atingidos, voltaram, não voltaram, como é que está a situação? Eu, por exemplo, tentei entrar no aplicativo do banco, não consegui. O Banco Central disse que sistemas bancários e Pix tiveram problemas, estão voltando a funcionar. Então, Mônica, você pode atualizar o noticiário para a gente aqui no Brasil. Boa tarde para você, vamos lá. Oi, Gotino, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Inclusive, Gotino, a gente andando pelas ruas de São Paulo, muitas pessoas desesperadas porque não conseguiam pagar contas pelos aplicativos, não conseguiam consultar os saldos. Então, eles viram a viatura da Record, já encostavam na gente. Inclusive, uma senhorinha de 60 anos, ela não conseguia marcar uma consulta por um aplicativo médico também. Então, ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. Claro que a gente parou e explicou o que estava acontecendo. Então, quem está assistindo o Balanço Geral, os aplicativos do banco, alguns bancos, Gotino, ainda estão fora de serviço, então não dá para fazer nenhum tipo de transação. Os aplicativos ficam rodando, mas não entram de jeito nenhum. Agora, não só os aplicativos bancários, viu, Gotino? Os aeroportos de São Paulo, o de Viracopos, que fica em Campinas, teve alguns problemas de sistema. Algumas companhias aéreas tiveram voos atrasados. Por sorte, não atingiu o aeroporto internacional de São Paulo, que fica em Guarulhos, e também o aeroporto de Congonhas, que fica na zona sul de São Paulo. Mas a
as companhias aéreas alertam, Gotino, quem não fez ainda check-in para voos nacionais e internacionais deve chegar cedo aos aeroportos, com aí uma antecedência de mais de 3 horas. Por quê? Porque vai chegar no balcão, vai estar lotado, porque o sistema também não está funcionando direito, e aí vai ser feito ali na hora do check-in. Gotino, eu permaneço aqui, a gente está fazendo um apanhado, as informações estão chegando a todo momento e daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você. Olha, Mônica, nosso helicóptero já está no ar, os nossos repórteres estão posicionados, a gente já está indo para mais ocorrências em São Paulo. 20 graus a temperatura neste momento, não chove nesta sexta-feira. O Douglas Dias está me chamando, o repórter aqui da Record, ele está no aeroporto. Esse apagão global afetou voos e aeroportos em várias regiões do mundo, como destacou aqui o nosso correspondente Eliseu Caetano. E aqui no Brasil, como é que está a situação? Tivemos atrasos, voos suspensos? Conta pra gente, Douglas. Boa tarde pra você, a sua informação ao vivo. Vamos lá. Gotino, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Olha, muita apreensão entre os passageiros aqui no Brasil. A gente está acompanhando essa situação desde cedo nos aeroportos aqui do Brasil. E os passageiros apreensivos aí, quem vai pegar um voo daqui a pouco, todo mundo de olho no painel, vendo se vai decolar, se não vai decolar. Pois bem, a situação aqui no Brasil é o seguinte. A Azul Linhas Aéreas, por exemplo, informou que esse apagão global pode sim afetar pousos e decolagens. Inclusive, orientou que os passageiros façam o check-in no balcão dos aeroportos, evitando aplicativo e também o próprio site. Em Campinas, em Viracopos, os aviões tiveram que ficar ali, alguns aviões ficaram ali na pista aguardando para poder decolar. A Latam e a Gol não registraram problemas, mas ainda assim alertaram para que os passageiros fiquem atentos, de olho nos voos. Pelas redes sociais, Silvio Costa Filho, ministro dos Portos e Aeroportos, disse que os aeroportos brasileiros não sofreram nenhum impacto e está monitorando a situação com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. E por meio de nota, a ANAC disse que está analisando a situação para minimizar os impactos no setor aéreo. Agora sim, tem a informação oficial, né, Gotino? E a gente vai colhendo informações nos aeroportos com os passageiros, porque até eles conseguirem entender qual foi um atraso de um voo provocado por um problema da própria companhia, ou se de fato foi um problema afetado por esse apagão global, a gente vai saber ao longo da tarde. A gente está aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos e eu estou de olho nos painéis de decolagem e de pouso para ver algum problema e qualquer coisa eu te chamo, Gotino. Obrigado. Olha, imagem ao vivo agora. Esse é o aeroporto de Congonhas que nós estamos sobrevoando. Dá uma olhada, nosso helicóptero está sobrevoando o aeroporto de Congonhas, um dos principais do país. Daqui a pouco eu vou trazer a palavra do Dr. Luiz Augusto Durso, advogado especialista em direito digital. Ele vai conversar com a gente daqui a pouco falando sobre esse mundo atual. Como pode uma falha de uma empresa provocar um caos no mundo e impactar a vida de pessoas em outros países? Demonstra fragilidade. É fragilidade. É isso que ele vai falar. É uma fragilidade. Agora, tem um detalhe interessante de toda essa história. Você está em Washington e aí você tem que tomar um voo para o Brasil. Aí você tem que ter uma conexão de Guarulhos para Recife. E aí, como é que faz? Você tem tudo preparado. Vai provocar um transtorno. Já é, e pro resto do mundo. Né? Perfeito, é exatamente isso. Manaus está chamando agora, jornalismo ao vivo é com a Record. A Juliana Fontes está me chamando direto de Manaus, norte do país. Ela vai falar como é que está a situação por lá. A Juliana Fontes tem as informações lá, até as empresas de locação de carro foram atingidas, provocando um caos ainda maior. É isso, Juliana. Boa tarde para você, as suas informações. Oi, Gotino. Muito boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Aqui no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, problemas para quem depende da locação de carros. Eu conversei agora há pouco com os atendentes dessas empresas que falaram que nunca houve uma paralisação, uma pane no sistema durante tanto tempo, desde as 2 da manhã, que esse sistema não funciona. Essas empresas que operam aqui de aluguel de carros, elas têm sede fora do Brasil
Brasil também. Esse sistema ele é integrado. Então acredita-se que pelo fato de estar integrado a fora do Brasil, empresas de fora do Brasil, então um único sistema para essas locadoras, por isso que não está em funcionamento. Então as pessoas mais desavisadas que chegaram, a gente sabe que Manaus, aqui o estado do Amazonas, recebe muitos turistas e que precisam dessa locação de carro. Então esse serviço está indisponível e até não se sabe até quando. Já os voos estão parcialmente normalizados aqui em Manaus na manhã desta sexta-feira. Apenas uma companhia aérea teve um voo cancelado, um voo que sairia de Manaus até Guarulhos, mas de acordo com informações da empresa, nada teve a ver com o apagão, Gotino. Olha aí, minha gente, tem muita gente que vai querer colocar a culpa no apagão, né? O cara não vai ter um problema, a culpa é do apagão. Mas a gente sabe que muitas empresas foram afetadas, grandes corporações foram afetadas. Então, a gente está desde manhã, jornalismo da Record, com os repórteres. Você viu a Juliana trazendo notícias de Manaus aqui. A gente vai girando pelo Brasil, tem os nossos correspondentes. Daqui a pouco a gente vai fazer um giro. Israel, Europa, a gente tem os correspondentes. Estados Unidos, o Eliseu já trouxe informações. Tem a Tina Roma, tem o Vandrei, os correspondentes espalhados pelo mundo, os nossos correspondentes na Ásia. Esse é o jeito Record de fazer televisão. Notícia atrás de notícia, informação atrás de informação.